Olá, tudo bem? Você que nos acompanha ao longo destes 16 anos sabe que em ano político eleitoral dedicamos as nossas edições para tratar deste cenário. Uma vez que da sua escolha, até porque votar é escolher, dependerá a sua rotina nos próximos 4 anos. E dessa forma o prazo de arrependimento é relativamente longo. Por isso você precisa estar ciente e convicto da sua escolha, qualquer que seja. Mas é preciso que ela seja feita de maneira equilibrada, de maneira racional e, sobretudo, privilegiando os interesses de Nova Friburgo em detrimento de interesses individuais. A nossa cidade precisa de um plano de governo em detrimento de um plano de poder. Precisamos tratar de determinadas questões que, evidentemente, não estão atendendo os anseios da população, de você que paga toda esta conta. Por isso, já estamos promovendo uma série de edições com pré-candidatos ao governo municipal. Dessa forma, tivemos a oportunidade de conversar com Sua Excelência, o prefeito municipal, pré-candidato à reeleição, como também com os ilustres pré-candidatos José Alexandre de Almeida, Sérgio Loubach, como também o companheiro Jorge Gonçalves, que declinou da sua candidatura pelo Partido Novo e brevemente estará conosco explicando as razões da sua desistência. Como também teremos a oportunidade de, na edição da próxima semana, atenção, conversar e dialogar com o companheiro pré-candidato à Prefeitura Municipal, o Anderson Nogueira. Entretanto, nesta edição, teremos a oportunidade, o privilégio, a satisfação de conversar com o mais recente pré-candidato ao governo municipal, que concede ao programa Cidade Real uma entrevista absolutamente inédita, apresentando suas razões e justificativas para se lançar nesse tabuleiro, uma vez que trata-se de uma figura extremamente conhecida no meio político e administrativo público em nossa cidade, ocupando por 6 vezes a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, como também tendo desempenhado suas funções na Secretaria de Administração e Planejamento por vários governos municipais. No Poder Legislativo, foi eleito por 4 mandatos e ocupou a presidência da Casa por 2 vezes. Mais recentemente, desfila o seu talento, o que é uma qualificação ótima, na Secretaria Municipal de Macaé, no que se refere ao setor de saúde, mas tendo se descompatibilizado a tempo de se inscrever nesta corrida eleitoral em Nova Friburgo, ainda na condição de pré-candidato. Estando na Secretaria Municipal de Saúde de Macaé, vinha administrando um orçamento de mais de 1,2 bilhão, tendo um contingente de mais de 7.000 servidores, o que significa uma prefeitura de Nova Friburgo dentro da Secretaria Municipal de Saúde em Macaé para efeitos comparativos. Portanto, é uma pessoa que detém amplo conhecimento administrativo, experiência política e, dessa forma, a sua colocação no tabuleiro político eleitoral movimenta bastante as peças, até porque se trata de um concorrente bastante, eu diria, apto a exercer as funções no governo municipal e, dessa forma, atrai a atenção não tão somente dos eleitores, como dos pré-adversários.
Sensacional. Aqui, Zuri Maurer, nesta edição de número, atenção, 847 do programa Cidade Real, neste dia 17 de junho de 2024. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. 6º Congresso Estadual Empresarial de Turismo em Maricá. 25 e 26 de junho. 2 dias incríveis com troca de experiências, conhecimentos e novidades, a fim de fortalecer e aprimorar o setor. Programação completa no site, inscrições gratuitas, vagas limitadas. 6º Congresso Estadual Empresarial de Turismo em Maricá. Participe! A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Programa Cidade Real, informação com opinião, tendo a oportunidade de conversar e dialogar com o mais recente pré-candidato ao governo municipal, que numa atitude de bastante cordialidade e gentileza comparece ao programa, concedendo a sua primeira entrevista nesta condição, para que justamente você possa entender melhor a sua opção por se lançar neste jogo político eleitoral. E desta forma, queremos cumprimentar, prazer, o ilustre companheiro, amigo pessoal, fraterno secretário, multipastas, como também na própria Câmara Municipal, como citei no início. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. Agradecemos o atendimento do nosso convite. É uma honra tê-lo conosco. Zuri, boa tarde a você,
Boa tarde a todos os telespectadores da TV, do seu programa. Boa tarde, Marconin. Dizer da alegria de estar aqui mais uma vez, né? Nós tivemos há pouco tempo juntos, mas você foi a Macaé. Né? Exatamente. Então tivemos uma alegria muito grande, as pessoas gostaram muito de te receber e dessa vez nós estamos aqui para uma nova etapa, né? Um novo momento, e eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de poder se dirigir ao nosso povo, à nossa gente, para falar da nossa cidade, falar da política friburguense, de tudo aquilo que nos envolve. Na realidade, a gratidão é nossa, e registre-se que tivemos em Macaé em janeiro do ano passado, gravando uma entrevista, registrando os bastidores da mega Secretaria Municipal de Saúde de Macaé, passando com você, com a querida Cíntia, sua esposa, como também com o companheiro Pablo Machado, um dia de coleta de informações e, sobretudo, observando o funcionamento de uma secretaria dessa magnitude. Entretanto, você não está mais na chefia dessa secretaria. Você se descompatibilizou para se lançar legalmente, de acordo com a legislação eleitoral, neste pleito que acontecerá em outubro próximo. E dessa forma, Alexandre, já lhe indago, o que lhe motivou a deixar as suas funções numa secretaria tão importante de uma prefeitura extremamente pujante como Macaé para se lançar nesta corrida eleitoral? Temos alguns candidatos ou pré-candidatos já colocados, evidentemente, conforme citei, e estamos entrevistando, mas você, exatamente no dia 4 de junho, numa reunião do Partido Cidadania, aqui em Nova Friburgo, do qual você está presidente do diretório municipal, anuncia, para surpresa de todos os presentes, a sua pré-candidatura. Qual foi a sua motivação, ou qual está sendo a sua motivação e, sobretudo, as suas pretensões? Bom, primeiramente eu sou um democrata, né? Meu nome sempre esteve à disposição da cidade. Os 32 anos de vida pública aqui, a população que me conhece de perto, a minha história, né, sabe que eu sou apaixonado por Nova Friburgo. Primeiramente tenho que dizer, mas por que você agora está voltando como candidato depois de 3 anos e meio afastado? Né? Eu nunca tive afastado. Eu fui trabalhar em Macaé. Na verdade, quando eu perdi a eleição em 2020, eu recebi 4 convites, como eu já disse no seu programa, né? Eu fui convidado a trabalhar em Portugal, no Rio de Janeiro e Niterói. E, por último, o prefeito de Macaé, o Elbert Rezende, chegou aqui em dezembro me convidando para trabalhar em Macaé. E eu aceitei. Eu sou um político que vivo do meu salário. Eu não tenho recursos para poder sobreviver, sustentar a família, enfim. E eu aceitei, fui para lá, mas não mudei meu domicílio eleitoral, continuei presidente do partido. Prova disso que agora, antes de lançar o meu nome, de dar essa reviravolta, que foi uma reviravolta na minha vida, sem dúvida, eu estava como presidente, estou como presidente do Cidadania. Montamos a nossa nominata de vereadores, tudo certinho, ouvimos os principais pré-candidatos a prefeito da cidade no partido, né? E aí, no final de maio, vésperas do Corpus Christi, eu já estava na cidade à noite na quarta-feira para fazer, como faço todos os anos, e a procissão, né, de Corpus Christi no São Bento, acompanhar, e recebi uma ligação do meu presidente do partido, que agora é presidente nacional, Conte Bittencourt, que todos na cidade conhecem, me convidando para uma reunião na casa dele, na quinta-feira. E assim eu fiz. E quando cheguei lá, Conte, conversando comigo, falou, olha, acho importante seu nome ficar à disposição da cidade. Tiveram uns movimentos aí na cidade, há pesquisas que você aparece, então acho que você é um patrimônio político ainda da cidade. Eu vou descer, vou conversar com o Elbert, que agora também é já há algum tempo presidente estadual do partido. O Elbert, prefeito de Macaé. Ele é nosso presidente estadual, o Conte nosso presidente nacional. E eu acho que você tem que participar do pleito. Eu fiquei meio surpreso na hora, mas eu sou soldado, Zuri, soldado do partido. E aceitei. Aceitei de colocar o meu nome à disposição. Ele falou que conversaria lá com o companheiro Elbert, com os demais, que era uma mudança radical na minha vida. Sem dúvida. Eu estava nesse momento numa
uma posição tranquila. Com né? residência fixada em Macaé também. Uma casa alugada, não é minha, Exatamente. tudo bem, mas alugada, tudo caminhando para 26, que era uma pretensão política que eu tinha, que eu nunca neguei. E aí veio isso, eu falei com o Conde que eu estaria pronto para o que der e viesse, que eu estaria à disposição do meu partido, como sempre tive, e principalmente à disposição da cidade que eu amo. Nova Friburgo, sabe, aqueles que são, para mim, muito chegados, o quanto eu amo essa cidade, né? E eu nunca deixei de vir para finais de semana, participar na missa. Precisava ficar lá para um evento ou outro. Estava lá, mas na maior parte da vida, dos momentos, 95%, finais de semana era cá. Então, foi uma surpresa, de fato, tanto para mim, como para a família, como para os companheiros. Exatamente, né? exatamente. Mas aqui estou. Estou colocando o meu nome à disposição da cidade, à disposição do meu partido, acreditando que através do diálogo, através da conversa e principalmente do serviço prestado, a gente pode mudar muito a história da cidade. E você, com a sua larga experiência, Alexandre, no meio administrativo, político, eleitoral, você já participou de várias eleições. De que maneira que você está analisando este pleito que acontecerá em 6 de outubro? Nós temos algumas candidaturas colocadas, como citados, entre outras que poderão também ser homologadas nas convenções, que acontece no final de julho e início de agosto, mas não teremos, me parece, salvo melhor juízo, a proliferação de candidatos que tivemos em 2020. 16. O que foi algo assim que chamou muita atenção. Talvez neste ano tenhamos aí 6 candidatos, no máximo, em torno desse número de candidatos. O que lhe parece? Houve uma decepção daqueles que foram derrotados no pleito passado, ou também essa redução do número de candidatos se deve à atual administração pública, porque naquela ocasião o então governo municipal estava muito desgastado, muito fragilizado. E aí todos entenderam que ganhavam a eleição, inclusive eu, que poderiam ser eleitos, evidentemente. Dessa vez houve uma redução. O que lhe parece, neste momento, este pleito vai ser realmente acirrado, teremos fortes emoções, ou algum candidato ou pré-candidato já pode se considerar eleito? Ninguém pode se considerar eleito, né? A eleição é uma caixa de surpresa. Se nós olharmos a eleição de 2008, né, que um candidato tinha 42% e o outro lá embaixo, de repente virou nas últimas 2 semanas. Exatamente. Então não tem essa que já ganhou. Né? O já ganhou é muito perigoso. Vale ressaltar uma palavra que você disse aqui da experiência. Ninguém é experiente se não tem oportunidade de adquirir experiência. Eu aprendi muito com Heródoto Bento de Melo, com Silvio Ruiz, com Saudade Braga, né? Com pessoas que me deram a oportunidade de trabalhar e aprender. Né? Cada um a seu jeito, cada um tem uma metodologia de trabalho. Mas, eu não gosto de A, de B ou C, mas eu aprendi com esses, como se devia trabalhar, como se devia prestar o serviço público. Né? E com o Silvio Ruiz eu tive a oportunidade de 2 vezes, ele como secretário de turismo e eu como subsecretário de serviço público, depois na empresa dele. Né? Com Heródoto, quando eu iniciei a minha vida política pela primeira vez, quando eu deixei a vida religiosa, né, como seminarista em 1992 e entrei para a vida pública como candidato. Depois 2 vezes com a doutora Saudade, depois com Rogério Cabral, Sérgio Xavier, enfim. Realmente a gente tem uma longa caminhada na vida pública de Nova Friburgo. Eu comecei com 21 anos de idade, hoje estou com 53. Então, mas isso só se deu porque me deram a oportunidade de mostrar o meu trabalho, né, de poder servir ao meu município. E agora, por último, o prefeito Elbert Rezende, no qual eu comecei como consultor técnico na Secretaria de Infraestrutura, logo depois secretário de Relações Institucionais, em seguida acumulei junto com a Secretaria 1 mês e meio a Secretaria-Geral de Governo e agora nesses últimos 2 anos e 3 meses a Secretaria de Saúde, que para mim, eu posso dizer brincando aqui, mas falando sério ao mesmo tempo, que eu fiz mestrado e doutorado nessa Secretaria. Então, tudo isso se dá porque as pessoas te dão a oportunidade para você poder prestar o trabalho. Né? E a questão da eleição de Friburgo, ela de 2020 foi muito atípica de tudo que nós estamos acostumados a ver.
Você sabe que nos últimos anos eram 4, 5 candidatos no máximo. Exatamente. Sempre foi assim. Né? Quando chega a 16 é porque algo estava errado. E nós não tivemos juízo, porque muitos não se juntaram, todos acharam que poderia. Tanto é que para fazer composições era uma coisa horrorosa. Muito Eram difícil. 4, 5 reuniões durante o dia. Uns até achavam, você não vem porque não gosta. Não, não era isso. Todo mundo, você falou muito bem, achava que ganhava a eleição e não precisava de ninguém. Não precisava de um vice, não precisava disso, não precisava daquilo. E não era assim. Né, acabou que deu no que deu, foram 17 candidatos, pulverizou muito, o mais votado teve 22, depois 17, 10, quase 10 eu, depois foi 7, 6, 5, foi aquela coisa bem mesmo, sabe, muito embolada. Justa. Né, embolada. Eu acredito que nessa eleição não vai ser. Agora, acirrada toda eleição é. Eu só espero que haja o respeito, eu só espero que haja, de fato, o cumprimento da democracia. São momentos difíceis das redes sociais. Agora a inteligência aí da artificial é um perigo. Então a população só tem que ficar atento a isso. Não é preciso se jogar sujo para se ganhar uma eleição. Se você começa a jogar sujo, você já não tem um interesse bom, né? E muito menos respeito pela sua cidade. Hoje em dia, você falando a verdade, cada um da população vai poder avaliar cada candidato, o que ele tem para trazer, a experiência que ele traz, o que ele pretende trazer. Porque você falou muito bem no início do programa ainda, na chamada do programa, plano de governo. Isso é fundamental para um candidato, para ele poder, né, fazer como vai ser a dinâmica do seu governo. Porque quem quer jogar para tudo quanto ela também não vai conseguir. Não consegue. Mas ele tem que ter umas 3 prioridades fundamentais dentro do seu plano de governo, para que ele possa, eu não tenho plano de governo, eu vou... Não. A prefeitura não é uma caixinha de surpresa. A prefeitura é orçamento público da população, uma população que trabalha para mantê-lo, o empresário, o trabalhador, né? E você tem que ter essa responsabilidade de retornar ao munícipe, né, os resultados dessa arrecadação. Com o quê? Com o planejamento, seguindo o seu plano de governo. Por isso nós tínhamos um plano de governo quando nós fomos candidatos em 2020. Né? Então eu acho que isso é uma receita que dá certo e que não pode ser mudada. Se existe uma característica que lhe é peculiar, usando aí uma frase poética, é a sua sinceridade, é a sua franqueza. Que às vezes não agrada. Eu comentava exatamente isso com um companheiro aqui na emissora antes de iniciarmos a gravação. Por vezes isso lhe traz determinadas situações em que a sua franqueza, a sua honestidade, a sua sinceridade causam descontentamentos. Você sabe disso. Tenho certeza. Cabe, por vezes, determinados procedimentos e relações em que aqueles que são criticados por você de maneira, eu diria, isenta, se afastam, porque entendem que a crítica é pessoal. E aí, amigo, quero lhe indagar o seguinte. Você acaba de afirmar que fez mestrado e doutorado na Secretaria Municipal de Saúde por 2 anos e 3 meses. Como se fosse, porque é uma experiência muito grande. Não tenha dúvida. Volto a registrar com um orçamento e com um número de servidores maior do que a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. E você também conhece a realidade do Hospital Raul Sertan, que de direito é municipal, mas de fato é regional. 14 municípios. Atendendo 14 municípios, e eu entendo que é o funil do atendimento da saúde pública, porque a demanda é muito maior do que a capacidade de atendê-la. Caso, porventura, você tenha sucesso na sua empreitada, na sua aspiração, na sua expectativa, qual seria, ainda de maneira preliminar, as principais modificações que você implantaria especificamente no Hospital Raul Sertan para que atendesse melhor a população? No hospital como um todo. Olha só, você veja que eu nem imaginava ir para a Secretaria de Saúde, mas lá atrás, já no meu plano de governo, e está registrado, não precisa ninguém vir de balela querer falar em comício depois, porque isso é um projeto meu. Sim. Meu que eu vou falar aqui. Sim. Com toda humildade, mas porque sempre aparece, né, pai da criança quando é bonita. Oportunistas de plantão. Está registrado em cartório. Uhum. Primeiramente, é descentralizar a saúde do município. Isso eu já dizia lá atrás, antes de ter
um pouco de experiência que eu peguei hoje na Secretaria de Saúde. Nós temos que ter a saúde da mulher diferenciada, né? A clínica da mulher que eu colocava no meu plano de governo, como apareceu várias vezes nos programas de TV. O antigo Prontil, retornar a saúde da criança de 0 a 12 anos, retirando lá de dentro do Hospital Raul Sertan. O Hospital Raul Sertan, ele já está sobrecarregado, como você mesmo falou, das cidades que lá utilizam o hospital. Hospital de urgência de porta aberta, né? A gente tem que ter uma alta e média complexidade separada, com a atenção básica fortalecida. Nós temos que cuidar da saúde do cidadão. Só se cuida da saúde do cidadão através da atenção básica. É não deixar ele ficar doente, para ele não precisar ir para o hospital, para ele não precisar internar, para ele não precisar ocupar leito. O leito é um gasto, né? Não é investimento. O investimento está na atenção básica. Se a gente tem o atendimento da atenção básica funcionando pleno, a gente tem saúde do cidadão. E o centro de urgência, os postos de urgência, né, pronto-socorro, como queiram, lá a gente fala que nós temos 2 hospitais lá em Macaé e tem mais os pronto-atendimento. Tem que ter um no 5º e 7º distrito, que acho que até agora parece que estão fazendo. Tem que ter um no 3º distrito, um no centro, Olaria e Conselheiro. A gente descentraliza o Raul Sertan na urgência e emergência, né? Com mais a clínica da saúde da mulher, que também é 24 horas. E mais o Prontil, que é 24 horas, a gente descentralizou a saúde do Raul Sertan. Lembrando que a gente já tem a UPA em Conselheiro Paulino. Então, a gente não precisa colocar um atendimento de 24 horas em Conselheiro Paulino. Nós estamos falando do 3º distrito, né? 5º e 7º e centro, e Olaria. Então, isso vai facilitar e muito, né, o andamento do hospital no que a gente tem hoje. O que é o hospital hoje? O hospital hoje, você falou, ele é tudo ele desemboca lá. Tudo. A gente tem um ambulatório do lado do hospital. Então, tem que ter um centro de especialidades separado para poder cardiologistas, ginecologistas, enfim, todas as áreas possíveis, máximo 15, 16, para a gente possa estar melhorando a qualidade da população. Isso é possível. Isso a gente consegue avançar. A gente tem bons profissionais na cidade, né? Claro que a gente está falando de um orçamento muito menor. Seria leviano da minha parte. Eu não vou aqui criar expectativa que não pode acontecer. Mas que hoje a gente tem, para um futuro governo, casualmente aconteça, ter condições de botar uma saúde funcionando, nós temos. A gente aprendeu muito com a equipe técnica que eu passei como secretário, que eu estive como secretário, tanto na alta e média complexidade, quanto na atenção básica. Mas fundamental hoje, Zuri, é ter uma atenção básica fortalecida e funcionando, para você cuidar do 0 ano ao idoso. E aí você vai economizar com o leito de hospital, você vai economizar com a urgência e emergência. Agora, Alexandre, evidentemente que essa sua pretensão, essas suas propostas, que não são criadas e originadas a partir deste momento, já são de pleitos anteriores, inclusive sendo registradas em cartório. Algumas que eu falei do início, vamos deixar bem claro. Prontil, pronto atendimento infantil, clínica da saúde da mulher, né? A clínica da mulher, que isso é urgência e emergência, e também a criação dos prontos-socorros, né? Nessas unidades que eu te falei. Sim. Isso sim. A alta e média complexidade, o fortalecimento da atenção básica, isso se dá do momento que eu passo 2 anos e 3 meses à frente de uma secretaria. Que eu, em loco, vejo ali o que é feito. Eu aprendo com os meus técnicos, né, e eu tenho a humildade de dizer que aprendi muito, e todo mundo tem que aprender a cada dia, e eu tive grandes profissionais que me ensinaram muito, fosse na parte técnica administrativa, fosse na parte lá, sabe, como eles dizem, na ponta. Então, isso facilitou muito para que a gente tenha essa expertise, essa experiência do cuidar, sabe, de melhorar a qualidade do cidadão. Ou seja, são medidas inteligentes, alternativas, que me parece descentralizam. E com planejamento, que é importante. A saúde pública e que, evidentemente, Alexandre, já devem ter sido cogitadas por administrações anteriores. E não são implantadas porque falta gestão, falta recursos, falta pessoal ou falta, sobretudo, zelo com o dinheiro público e priorização dos interesses da população. Até porque, como sempre também eu digo, quem tem dor tem pressa. Perfeito. E a gente cuida de ser humano. A saúde ela é diferenciada de qualquer secretaria, de qualquer governo, seja a nível municipal, estadual ou federal.
porque é uma secretaria que cuida de vidas. Por segundos você perde uma vida. Então, você falou muito bem, tem que ter um contato, sabe, direto com os servidores, com os funcionários, tem que ter o diálogo, a valorização e principalmente a capacitação. Cursos diários, né, para que você possa, em cada setor, estar implantando. Isso muda muito, as normativas do Ministério da Saúde mudam a cada momento, né? O entendimento com a Secretaria de Estado, como nós temos lá recentemente, todos viram na minha rede, eu com a Secretária de Estado, com a Subsecretária, eu fazia parte do COSEMES, né, do Conselho Municipal de Secretários de Saúde do Estado, tinha uma cadeira, Macaé ficou sem essa cadeira há 15 anos, e nós assumimos recentemente, quando assumimos a Secretaria. Então tudo é o diálogo, é a conversa. Eu brinco às vezes, eu não sou muito simpático e tal, e sou brincalhão, mas é porque é meu jeito. É verdade. Sabe, quem me conhece de perto fala assim, porra, eu pensava que você era um cara antipático. Eu não sou antipático, eu sou um cara que eu tento ser o mais certo possível, né? Não sendo melhor do que ninguém. Mas isso às vezes atrapalha, bota um bloqueio, como você falou, que as pessoas ficam. E a minha sinceridade que eu aprendi com meu avô, que o homem tem que falar sempre a verdade. Isso aí, né, fidelidade, verdade e principalmente honestidade, isso tem que ser da vida, isso você não tem que provar para ninguém. Concordo. Mas são artigos que hoje muitas das vezes faltam, mas eu carrego no meu coração por parte de família, do que eu acredito no meu DNA. Eu não vou mudar por causa da política, ter que agradar, mentir para você, e depois como é que eu vou passar na rua e te encontrar? Se eu apertei sua mão, né, falei que ia cumprir, não cumpri. Então eu prefiro passar por antipático naquele momento, mas depois a pessoa vai ver, não, ele tinha razão. Como várias vezes na Câmara. Você olhar a história da Câmara, teve várias votações, né, polêmicas, que eu mantive minha posição e falava, depois vocês vão chorar lágrimas vale de lágrimas. E depois a pessoa encontrava na rua, bem que o senhor tinha razão, presidente. O senhor foi muito correto naquele momento. Eu não fazia o teatro de querer votar ali ou falar o que a pessoa queria, num discurso inflamado, para poder agradar e depois não cumprir. Não, isso não funciona mais hoje. Hoje é muito diferente, a gente tem que olhar olho no olho. É isso que me preocupa, essa questão ainda das redes sociais. Porque eu ainda sou muito daquele de olhar olho no olho e apertar na mão, sabe? Sim. Isso aqui é importante? Mas tem que saber, eu vou sempre falar isso, utilizá-la. Sendo bem utilizada, funciona. Agora, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita responsabilidade. Alexandre, ampliando um pouco mais essa sua análise, de que maneira que você avalia a gestão do atual prefeito municipal? Em várias áreas você tem experiência adquirida, como eu disse aqui por algumas vezes, e qual a sua leitura do governo Johnny Maicon, que encerra esse ano o seu primeiro mandato e evidentemente está pleiteando a sua reeleição por mais 4 anos. Pelo que a gente vê nas redes sociais, o prefeito foi um prefeito presente, né? Coisa que a gente não teve nos últimos anos, né? Isso muda muito a característica da cidade, de uma cidade como Nova Friburgo. Obviamente teve avanços aí em turismo, cultura, a gente tem um grande problema ainda a ser resolvido na cidade com transporte, com limpeza pública, com a saúde, com a educação. A saúde é um problema que vem já de longo tempo, mas que tem que ser pontuada, porque como eu falei, é uma pasta muito séria, né? A educação, coisas pequenas que podem ser ainda resolvidas. Um outro problema que eu vejo muito em Nova Friburgo, que já vem de longo tempo, que você já tocou nesse assunto várias vezes no seu programa, que por sinal é uma área sua, é a mobilidade. Sem dúvida. É inadmissível que a gente leve 40 minutos de Conselheiro Paulino ao centro da cidade. É inadmissível que a gente fique de Duas Pedras até a entrada da Praça Getúlio Vargas ou pela Galdino do Vale, mais 20 minutos parados. Então, isso é uma pauta que tem que ser muito discutida nessa eleição, que tem que ser levado, porque a mobilidade é tudo. Você que vai levar o filho no colégio, que vai trabalhar, você quer tempo, porque a qualidade de vida está dentro disso também. Sem dúvida. Isso também te leva a doença. Lógico. Porque você fica estressado, você acaba brigando no trânsito, você acaba aquele buzinaço, então isso não é bom. Causando ocorrências, inclusive, exatamente. Então eu acho que tem alguns setores ainda que precisam ser mexidos, precisam mudar. Quem sou eu, né, para dar pitaco em alguma coisa? Mas eu como prefeito de Friburgo, teria algumas pautas principais como essas: saúde, mobilidade. Eu acho que são pautas que a gente precisa. Zeladoria. Eu sempre falei, no meu plano de governo tinha zeladoria. A zeladoria é fundamental para uma cidade. Você não recebe turista numa cidade sem a casa estar arrumada, sem a casa estar bonita, sem a casa estar pintada. A casa tem que estar, pelo menos, com higiene, né? Isso já é fundamental para você retornar à casa que você visitou e tomar um cafezinho. Senão você nem... Não, obrigado, já tomei. Mentira, você não tomou porque a casa está suja. Então, isso é como na vida da gente.
Então isso é fundamental. Mas eu acho que esse debate vai acontecer agora, nos próximos meses, quando começar de fato a eleição. Hoje todos são pré-candidatos, vale ressaltar isso, e cada um vai trazer ali para a população mais uma vez ver, né, a capacidade, né, a sinceridade, a história e principalmente o que pode ser cumprido. Não adianta nós criarmos aí motivações que não vão acontecer. A população, a primeira coisa que ela precisa, eu já falava isso há algum tempo atrás, é ser resgatada na sua autoestima. Friburgo é uma cidade maravilhosa, Zuri. É um povo maravilhoso. E a gente tem que ter isso dentro da gente para poder passar para os nossos cidadãos, para o friburguense, para aquele que escolheu Friburgo como sua cidade, né, para eles entenderem, como você falou, que através do planejamento, montado num plano de governo com uma equipe técnica, que ela possa desenvolver isso durante o tempo. 4 anos passa muito rápido. Muito rápido. Né? Então, muitas das vezes, você prepara uma casa, você organiza a casa para você poder dar continuidade. Isso aí, cada um vai vender seu peixe a seu jeito. Uns com mais sinceridade, outros não, outros enganando. Faz parte do jogo político. Mas tem que ter a população aí, a anteninha acesa, né? Prestando atenção em cada detalhe. A história, ela mostra cada um como é. Não tem como inventar. Isso está no DNA de cada um. Mas é importante sim, é importante a gente lembrar que essas discussões têm que ter pautas que vão mexer com a vida do cidadão e que nós estamos aguardando há muito tempo. Exatamente. Finalizando, Alexandre, como acontecem suas relações com o prefeito municipal? São cordiais, são gentis, são indiferentes, são distantes? Eu nunca fui um cara de fazer oposição por fazer, você sabe disso. Muito engraçado na eleição passada, né? Que eu não ganhei eleição com o ex-prefeito, com o Renato Bravo, né, todos sabem disso, mas ganhei eleição para presidente da Câmara. E o presidente da Câmara tem que dar governabilidade. Eu dei governabilidade. Eu deixei de ser vereador para ser presidente. Eu acompanhei o rito da presidência. Né? Fui presidente dos 20 vereadores, né, da cidade, com os empresários, com todas as categorias, com as igrejas, evangélica, católica, enfim. Mas naquela questão do hasteamento de bandeira, tá no palanque, tá no carnaval, as pessoas pensavam que eu era o governo. E vale ressaltar, com todo o respeito que eu tenho hoje, prefeito Renato Bravo, que é nosso amigo, né, independente da política. Sem dúvida. Mas que quando lancei minha candidatura, ele dizia até que eu era um factoide, que eu era factoide do Renato, que eu só estava entrando no pleito, né, para tumultuar. Porque nós fizemos uma campanha muito bonita, a quem eu agradeço a população de Nova Friburgo pelos quase 10 mil votos que eu obtive, numa eleição humilde, uma eleição sem dinheiro, né, que gastamos muita máscara e muito sapato. Por que máscara? Porque estávamos na pandemia, tínhamos que usar máscara e ir nos locais, enfim. Mas eu agradeço muito a população que acreditou no nosso projeto, que acreditou no nosso plano de governo, que caminharam conosco e que viram que tinha uma esperança através do nosso projeto político para Nova Friburgo. Então isso não tem preço, mas nós fomos até o final, não desistimos, né? Eu e meu vice na época, um policial federal, acreditamos que a gente podia mudar a história dessa cidade. Então foi com muita dignidade, com muito respeito, assim que eu acredito que é a política. A minha relação com ele é respeitosa, como eu falei, eu não faço oposição por fazer. A oposição, para você falar, você não tem que atacar pessoas, você tem que atacar projetos de governo, que você falou sem muito dúvida. Bem, né? Está errado, isso aqui não funciona. Mas a pessoa nunca, porque atrás de um político, seja ele quem for, tem um pai, tem um filho, tem um irmão. Tem uma família. Né? Tem uma família, e a família não pode pagar por isso. Sem família dúvida. Nenhuma hoje, eu posso assegurar a vocês que quer que nenhum de nós estejamos na política. Isso está dentro de cada um de nós. Só quem vive isso sabe o que é. Então, a gente não pode ser leviano ao ponto. Muito bem. Depois do intervalo, continuaremos esta conversa bastante franca, bastante sincera, bastante honesta com o companheiro e fraterno amigo Alexandre Cruz, que coloca seu nome à disposição do partido para ser candidato à Prefeitura Municipal após as respectivas convenções. Essa definição eu acho sensacional. Você coloca seu nome à disposição do partido para que o partido analise e homologue. Aguardemos, porque teremos fortes emoções. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. De Moraes
Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a Demorais, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. Demorais, Consultoria e Segurança do Trabalho. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. 6º Congresso Estadual Empresarial de Turismo em Maricá. 25 e 26 de junho. 2 dias incríveis com troca de experiências, conhecimentos e novidades, a fim de fortalecer e aprimorar o setor. Programação completa no site, inscrições gratuitas, vagas limitadas. 6º Congresso Estadual Empresarial de Turismo em Maricá. Participe! A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Como que uma criança aprende? A criança, para aprender, ela precisa de 3 coisas importantes. Primeira, prestar atenção à aula que ela assiste. Segundo, fazer exercício, resolver problemas para fixar na memória de curta duração. Terceiro lugar, dormir 8 horas por noite, para que os neurônios possam captar tudo que está na memória de curta duração e levar para a memória de longa duração. Ora, isso só se consegue através de 2 atividades. Ou a criança faz o exercício porque ela sabe ou porque ela tem acompanhamento. Na área pública, esse acompanhamento é muito difícil. Geralmente as famílias não têm dinheiro para pagar um professor particular. A escola não tem tempo em um único turno de atender a essas crianças. Daí o aprendizado ser menor. Discute-se muito no Brasil os resultados brasileiros diante de provas internacionais. Onde está a grande diferença? A grande diferença está nos programas? Está. Mas a grande diferença está também no tempo que a criança fica na escola. Nos países desenvolvidos, a escola é de tempo integral. Portanto,
O próximo prefeito de Nova Friburgo terá que se preocupar, junto com a Secretaria de Educação, para transformar gradativamente toda a nossa rede em uma rede pública, eficiente, de tempo integral e de educação integral. Para isso, é necessário que você tenha espaço, o que me parece que Friburgo tem. Em segundo lugar, você precisa ter verba para garantir as despesas a mais deste processo. Ainda, você precisa mudar programas e preparar o professorado para esta nova fase. É isso que o novo prefeito vai ter que fazer, prioritariamente em se tratando de educação. O quadro Opinião tem a autoria intelectual do professor, escritor, palestrante, conferencista, mestre e doutor em educação Hamilton Werneck, que aqui semanalmente traz a sua opinião chancelada pela produção do programa Cidade Real, de maneira que você analise, compare, reflita e forme a sua opinião acerca do tema desenvolvido pelo eterno mestre, uma vez que assim eu tive este privilégio nos bancos escolares do Colégio Anchieta. Isto posto pelo professor, queremos ouvi-lo. Foi o que nós falamos anteriormente dos motivos pelos quais penso que na educação, né, a gente tem que ter realmente, isso também já constava no meu plano de governo, da educação, principalmente a educação infantil em tempo integral. Isso é fundamental numa cidade como a nossa. E criar alguns núcleos, né, de educação, junto à educação com a cultura, na cidade, pelo menos uns 3 polos, na região lá de Muri, 3º e 4º distrito, né, 8º distrito Muri, 5º e 7º distrito Lumiar e São Pedro, 3º distrito e sede, para a gente poder fazer com que essas crianças tenham atividades extracurriculares. Isso é muito importante para aqueles pais que não têm condições, né, de pagar aí, um ensino eu vou te dizer, de hoje em dia, computação, balé, canto, né, colocar na criança uma motivação a mais, que muitas das vezes não consta na grade do colégio. Isso ajudaria muito. Então, o professor, a gente sabe que ele é um expert no assunto, ele me deu algumas dicas, na época eu procurei para que ele pudesse me dar algumas dicas para o nosso plano de governo, e o que ele falou é perfeito. Eu acho que o caminho é esse. É como eu digo, a educação, a saúde, a mobilidade, a zeladoria, né, são fatores que hoje o servidor público precisam ser colocados em prática e como primeira mão de qualquer plano de governo. Mas por que o servidor? Por trato com o cidadão. Sabe, os dois lados do balcão? Sem dúvida. A gente tem que ter ali aquele que arrecada para o município e aquele que paga. Então, isso faz muita diferença. Então, eu acredito muito nessas coisas. Eu acho que isso é a cidade que nós queremos e esperamos. Sem dúvida. Agora, Alexandre, você também, conforme eu disse no início, exerceu 4 mandatos como vereador e por 2 vezes esteve na presidência da Câmara. O que lhe parece o atual poder legislativo? Até porque também nestas eleições estaremos renovando as 21 cadeiras, ou mesmo mantendo aqueles ocupantes que pretenderem a reeleição. O que lhe parece, de forma geral, o desempenho da Câmara Municipal? Todo poder emana do povo, né? A população não, muitas das vezes, quando reclama da Câmara, a gente tem que lembrar que ninguém chegou lá por um bilhete de loteria. Todos foram eleitos por alguém da cidade, eleito por algum cidadão que confiou, seja por amizade, seja por parentesco, seja porque acredita nas propostas do candidato, o colocou na Câmara para representá-lo durante 4 anos. Né? Hoje nós temos uma Câmara que tem parte de, me parece, eu não tenho muito acesso a isso, mas tem uma Câmara que tem uma parte de situação, uma parte maior, de maioria, e uma parte de oposição. Eu sempre digo, a oposição tem que ser feita com muita responsabilidade.
né? E também a própria situação, como nós o fizemos, você lembra daquela minha frase com o presidente? A Câmara não pode ser quintal da Prefeitura. Os poderes são harmônicos, mas são independentes. Nós temos que ter essa oportunidade dos poderes poderem dialogar, mas cada um seguir na sua, porque senão você fica escravo, né? E como você falou, a gente vem aí durante os anos mudando a Câmara em 60%, 55%, não é isso? 50%. Eu não sei o índice de mudança, de renovação esse ano. Os partidos estão bem organizados, pelo que eu tenho visto. As nominatas estão bem pulverizadas. Acho que esse ano todo mundo fez o dever de casa, né, com a dor de enxaqueca de cabeça que ficou da eleição de 20, com as surpresas. E a eleição mudou muito. O Brasil hoje ela está dividida, né, entre uma direita e uma esquerda. Só que nós não podemos cair na besteira de ter o radicalismo. Tudo tem que ser ponderado, sabe? E a Câmara não é diferente. Os projetos têm que ser discutidos. Por isso que a gente fazia questão, na nossa época, de fazer lá, eu sou amigo dos ex-presidentes, né? Eu fui vice-presidente do Márcio Damasio 2 vezes e Márcio 2 vezes minha. Eu fui vice-presidente do Sérgio Xavier. Aliás, vice eu sou, né? Porque eu sou vice no Vasco. Então, várias vezes. Fui vice na Câmara 3 vezes. É verdade. E depois, como num conclave, os colegas vereadores, sem eu esperar também, foi uma coisa que não esperava, tá, Zuri? Já te falei isso aqui no programa, né? Eu vindo de uma viagem da Amazônia, acharam que eu tinha que ser o candidato, que nós ganharíamos, e ganhamos mesmo. Ganhamos por 19 votos a primeira, com a retirada do então candidato, colega vereador nosso lá, e a segunda eu fui eleito por unanimidade. Então, uma Câmara, ela bem conversada com seus pares, dando condições aos seus pares, você consegue mudar a vida do cidadão. Nós fizemos isso de 2017 a 2020. Eu acho que a Câmara agora, com os vereadores que tem, a gente tem a chance de continuar colocando lá mulheres. Hoje nós temos lá, né, vereadoras, né, 3 vereadores. Foi um ganho para a nossa cidade você ter 3 representantes mulheres. Tu imagina que é isso? Eu, na minha época, no meu primeiro mandato de vice-presidente, tivemos uma, que era a vereadora Vanderleia. Depois, já no meu mandato como presidente, Deus me deu a oportunidade de ter 2 vereadoras, uma até que desistiu da política. E agora, nesse mandato que aconteceu de 20, né, a 24, que termina agora esse ano, 3 mulheres. As coisas estão melhorando, mas a Câmara tem ainda que entender que nada que é para a parte da grosseria, do desrespeito ou do pessoal faz com que o parlamento seja respeitado. O parlamento é sagrado. Você olhar a história do nosso parlamento, ela é maravilhosa, desde a época do antigo Senado, quando ainda, como é na Europa até hoje, né? Hoje mesmo eu falava com o presidente da Câmara de Santo Tirso, que é o prefeito, no caso, né? Antigamente, aqui em Friburgo, o presidente da Câmara era o prefeito e o presidente. Exatamente. Como é na Europa ainda. Então, isso facilita muito esse entendimento de governabilidade, mas deixando claro que a Câmara não pode ser o quintal da prefeitura. Mas o diálogo, ele facilita as coisas. A gente vai ficando mais velho e vai aprendendo que nada na pirraça, né, na murrinhação funciona. No diálogo, no respeito. Você está num trânsito, o cara perde a linha com você. Se você perder a linha também, gera uma briga. Você fala, amigo, desculpa, você quebra a pessoa. Você quebra a pessoa, isso não é ser vaselina, não. É a forma que você tem de virar o jogo, de você poder manter a tranquilidade do ambiente, ser firme como tem que ser, quando tiver que ser. Mas você também ser justo, a gente não pode ser também 8 ou 80. Né? A gente, quando esteve à frente da Câmara, a gente sempre procurou primar por isso. Respeito, seriedade, puxar a corda quando tinha que puxar. Eu vejo que a Câmara hoje, com a presidência do Max Bion, querido amigo, colega, teve essa oportunidade de dar aos vereadores a chance de poder expandir os seus mandatos. Isso é bom. E aí a questão de negociação, o que existe desde que o mundo é mundo, isso seja no parlamento britânico, seja onde é monarquia mista, onde é parlamentarismo misto ou presidencialismo, isso é mérito do prefeito, se ele consegue ter maioria. Sem dúvida. Não é verdade? Ou não, se ele consegue ter minoria, ou o prefeito de Macaé, que tem dos 17, tem os 17 vereadores por unanimidade. Então, isso vai de cada condição de cada líder. Né? Porque a liderança a gente aprende desde pequeno que não se impõe, ela se conquista. Se conquista, exatamente. Então, o parlamento tem que seguir, claro, o seu regimento, a sua lei orgânica, né?
lembrando que ele tem uma função fundamental, principal, de fiscalizar e legislar. Por isso que eu parei com o parlamento. Eu não sou mais candidato a vereador. Isso foi tratado quando eu fui eleito presidente pela segunda vez. Não tinha por que eu voltar ao parlamento. Não quis nem, vou te dizer, fui convidado para ser candidato em Macaé a vereador, e eu não aceitei. Não aceitei por isso, porque eu acho que eu já dei minha contribuição no parlamento. Alexandre, já estamos na parlamento municipal. Sim. Porque vai que mais tarde, eu ainda estou com 53 anos, eu tenho pretensões de ser um dia deputado, candidato a deputado estadual, federal, para você falou, não, parlamento municipal. Isso, que fique registrado. Nós estamos já na reta final do nosso programa. A gravação, quando tem conteúdo, ela transcorre de maneira muito rápida, mas queremos ouvi-lo acerca do atual momento político nacional, onde você já citou que existe uma polarização e um radicalismo que podem influenciar as eleições municipais. De que maneira que você observa esta influência do cenário nacional sobre o municipal? Eu espero que não chegue esse radicalismo na cidade. Nós temos Nova Friburgo, uma cidade atípica de tudo isso. Uma cidade de um povo ordeiro, de um povo trabalhador. Obviamente, todo mundo tem direito a defender e a escolher a bandeira que quer carregar. Isso é muito importante. Isso faz parte do jogo democrático. E isso é maravilhoso no país, nós temos essa oportunidade. Mas nós não podemos deixar que o radicalismo tome conta. O que nós vimos de 2018 para cá, famílias deixarem de se falar, irmãos deixando de se falar, pai deixando de falar com o filho por causa de política, isso não pode acontecer. A família é o que há de mais sagrado. Nós temos que ter, independente do que acreditamos ou do que defendemos, respeitar a opinião do outro. Isso é fundamental. Eu espero, Zuri, que não chegue esse radicalismo em Nova Friburgo, porque isso seria muito ruim, porque pelo que a gente vive na nossa região, na nossa serra, né? A Serra Fluminense hoje, e eu digo sempre que a gente devia criar aqui, como tem a Serra Gaúcha, a Serra Fluminense, juntar os 3 municípios, Petrópolis, Friburgo e Teresópolis, para a gente poder angariar, né, um turismo forte para cá. Mas com um radicalismo a gente não consegue fechar essa pactuação. Eu espero que essa eleição seja uma eleição de paz, seja uma eleição de mudança, seja uma eleição de diálogo, mas principalmente de projetos. Você apresentar aquilo que você pretende para a cidade. É dessa forma que se ganha o eleitor, é dessa forma que se conquista aquelas pessoas que esperam de você algo em torno de troca para o município. Não é brigando, não é xingando, não é inventando moda, inventando fake news, que agora é a moda, antigamente era mentira. Agora é fake news. E ó, tá pegando mentira, isso é mentira. Agora é fake news. Boato. Que haja realmente comprometimento daqueles que querem governar a cidade. Só pode governar a cidade quem tem amor no coração, quem ama a cidade, mas principalmente quem está vindo com lealdade. A lealdade é tudo na política, né? Principalmente isso. E a lealdade não se parte só com a política, se parte com o povo, porque você tem que ser leal àquilo que você prometeu durante a campanha. Por derradeiro, caríssimo Alexandre Cruz, já temos pré-candidatura a vice-prefeito no Partido Cidadania? Meu nome está à disposição de Nova Friburgo e do meu partido, como eu falei. Eu só não viria a candidato ao Parlamento Municipal, à Câmara Municipal, a vereador. Mas meu nome está à disposição de Nova Friburgo, como sempre esteve. Eu quero aproveitar o momento que está terminando, primeiramente para agradecer a Deus a oportunidade de me dar capacidade. E a Nossa Senhora Aparecida, de quem você é devotíssimo. De me capacitar, a Nossa Senhora por me cobrir com o seu manto sagrado, independente com cada um acredita, eu acredito nisso desde garoto, né? A minha família, na pessoa da minha mulher, dos meus filhos, que sempre foram meus parceiros e meus companheiros, e mais uma vez eu complico a vida deles todas com uma mudança radical. Então a Cíntia, minha parceira, minha paixão da minha vida, a gente fez 23 anos, podemos casar agora há pouco tempo, porque saiu a minha liberação, né, depois desses anos todos, eu consegui. Sensacional. Então, eu quero agradecer a ela por tudo que ela tem feito por mim na minha vida, meus pais, né, meus tios, meus primos, enfim. E ao prefeito Elbert, por ter me dado essa grande oportunidade, né, de me usar e eu ter aprendido tanto. E ao povo de Friburgo, da forma com que tem me recebido nas ruas. Tem sido maravilhoso. Você não tem noção, Zuri, como eu tenho sido recebido nas ruas esses dias. Esse calor humano, com esse friozinho que a gente vive aqui, sem dúvida, significativo para a gente. Então, muito obrigado, né, e que eu possa, cada dia mais, pedir a Deus sabedoria e discernimento para dar o meu melhor, que é o que eu pretendo para essa cidade que eu tanto amo, que eu tanto quero bem. Excelente, Alexandre. E agradecendo ao povo de Macaé, aos colegas secretários, ao prefeito, ao vice-prefeito, a todos de Macaé, a Câmara Municipal de Macaé, a todos que me receberam tão bem.
título de cidadania, título de mérito político, título de mérito cidadão, né, municipal. Foi um trabalho maravilhoso que vocês me receberam. Ela é minha mãe adotiva e aquela mãe que cuidou de mim nesse período. Merecidos, evidentemente. Agradecemos novamente e temos certeza absoluta que levamos até você informação com opinião, para que você analise, compare, reflita e forme a sua opinião no momento do voto, no momento da escolha. Cuide-se bem e até a próxima edição.